bom dia ouvintes da Rádio Estúdio FM. Sexta-feira, 15 de novembro, um feriadinho aí para nós, com essa chuvinha gostosa, tempinho fresco. Bom dia você que está no Instagram com a gente. Estamos aqui hoje com o professor, vereador Dinei Lennon. Muito prazer, Dinei, receber você aqui no estúdio da rádio. Renata, obrigado, eu agradeço o convite, o espaço para a gente poder bater um papo. Bom dia para todo mundo que está ouvindo. Nós vamos... O programa, Dinei, você sabe que o intuito não é falar de política, mas como esse tema vai impactar muito a saúde mental, o bem-estar da população trabalhadora, e em especial das mulheres, que eu acho que são as mais prejudicadas com essa escala 6x1, então eu resolvi falar desse assunto que eu acho importante e para a gente esclarecer o trabalhador sobre esse tema, porque há muita fake news, há muita controvérsia, há muita... Lógico que tem os dois lados, do empresarial e do trabalho, né? Mas eu quero ouvir o lado do trabalhador, né? Eu acho que eu sou uma trabalhadora, todos nós aqui, né? A gente tem sempre que privar pelos nossos lados e lutar pelos nossos direitos. Então eu quero que você fale tudo sobre isso, essa PEC, que vai tramitar agora no Congresso, né? Já conseguiu a assinatura, a deputada Érica Hilton, né? Isso. Conseguiu as assinaturas, então vai tramitar, depois que passar esse assunto do homem-bomba em Brasília, volta-se a PEC 6x1, que, lógico, né, tá todo mundo em cima ali do episódio que aconteceu ontem, né, anteontem. Mas eu acho importante a gente falar da escala 6x1 de Ney. Então, nada melhor do que receber você aqui, porque eu tenho certeza que você é um defensor dessa PEC. Bom, Renata, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? É um assunto que o campo progressista, né, as organizações dos trabalhadores, o movimento sindical, levanta bastante tempo. Sim. E é um fenômeno que a gente precisa estudar para ter uma opinião mais clara sobre, mas hoje a gente está com uma pauta nacional sendo discutida, da classe trabalhadora, que não foi puxada pelos movimentos tradicionais. Né? Já você começa fala por esse lado. movimentos sindicais? Exato. Isso, né? E foi um fenômeno que tomou conta de rede social, e é uma coisa que bombou no Brasil inteiro, e foi, de certa forma, forçado a ser pauta nos meios de comunicação, porque essa demanda existe, os projetos existem, mas nunca teve esse destaque. Então eu acho muito interessante esse o caminho, né? Que a elite brasileira, né, que tem o controle dos meios de comunicação na mão, fala a versão dela do jeito que ela quer, ela foi obrigada a tratar desse assunto. Sim. E isso é muito bacana. Pela movimentação hoje da internet, né? Porque é uma coisa interessante. Há 7 dias atrás ninguém esperava. Não. Então, foi assim, um boom mesmo. Então hoje a gente tem que ficar atento com isso, né? E foi um projeto apresentado pela deputada Érica Hilton. A gente já tem vários projetos no Congresso, né? Inclusive do Partido dos Trabalhadores, nesse sentido. Acho que tem um deputado do PT também apresentou. Tem. O Reginaldo Lopes apresentou uma proposta. E eu acho assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar para começar a discutir esse assunto é para que a gente trabalha, né? Para que a gente trabalha? A gente vive só para trabalhar? Esse é o sentido da vida humana? É a única possibilidade? Eu acho que é uma pergunta mais genérica, mais ampla, mas eu acho que é o caminho de tudo, né? Porque se a gente partir do princípio de que a gente tem que morrer de trabalhar, né? Você falou, né, um programa que a gente tem que voltar para questões relacionadas às mulheres. Uma mãe que trabalha 44 horas por semana, que não consegue ir na creche do filho, que não consegue ir numa reunião de família, que não consegue fazer um encaminhamento em horário comercial, um banco, alguma coisa desse jeito. Ela é extremamente afetada por essa jornada. E eu acho que a gente tem que entender que essa jornada ela não é natural, não é algo
é desse jeito, não tem como ser diferente. Pode ser melhor, pode ser pior, depende. Sim. Se a gente tivesse na Revolução Industrial, há 200 anos atrás, a gente estaria trabalhando 16 horas por dia, criança de 10 anos trabalhando. Pois é. Se a gente tivesse em 1964, que foi o ano do golpe militar no Brasil, e alguém lançasse a proposta do 13º, como foi dito, né, à época, os grandes meios de comunicação, a elite brasileira seria contra. Né? Tem uma capa de jornal histórico. Foi contra, né? Na época. Tem uma capa de jornal do dia 1º de abril de 60. Mentira, não sei se é 1º de abril, dos anos 60. Quando foi proposto o 13º, a capa do jornal, e é importante falar, a capa do jornal O Globo, nos anos 60, é o top trend de hoje, né? É o assunto mais falado, é a mídia que tem mais alcance. Só a elite tinha... Só a elite. E a população, através da rádio, depois da TV, era uma comunicação assim, a gente recebia informação e a gente podia retrucar, você aqui, batendo um papo. A gente não tinha a potencialidade da rede social. E nos anos 60, quando foi feita a proposta do 13º, a capa do jornal dizia, será um desastre para o país. E os grandes empresários falavam, olha, vai quebrar, a gente vai ter que demitir, vai gerar desemprego e tal. E eu vou ser sincero, como se esses grandes empresários do Brasil tivessem preocupado com o trabalhador que ganha salário mínimo e tem aluguel para pagar. Eu acho que isso aí é uma grande hipocrisia. A gente gera emprego nada, a gente gera riqueza. Sim, trabalhador. O dono da grande fábrica, se ele ficar um mês viajando para a praia, ele vai continuar enriquecendo do mesmo jeito, sem produzir nada. E a gente que produz a riqueza é explorado de uma maneira que a gente não consegue nem garantir coisas mínimas para as nossas famílias. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. E começou a discutir melhoria, direito trabalhista, melhor qualidade para o povo, a gente sempre vai ter uma elite falando que não é possível. Né? Porque vai tirar alguma coisa ali da elite, né? Na verdade, a elite brasileira, ela não quer direito, ela quer privilégio. A elite brasileira é uma elite sem coração, ela é apátrida, ela não tem amor pelo seu país. Essa elite que sai com camiseta de CBF, aí, bandeirinha do Brasil, gritando, eu amo meu país. Eu não vejo eles falar um A quando o governo de direita ou de esquerda privatizam um serviço público, entregam uma riqueza mineral para outra nação, privatizam um bem essencial. Eles não estão preocupados com isso. Né? Então, assim, são os patriotas de Araque. Eu gosto muito de um pensador latino-americano que fala que a pátria é el pueblo. A pátria é o povo. Então, o patriota é aquele cara que olha para uma mãe de família com 2, 3 filhos, mãe solo, e fala, essa mulher ela tem o direito de viver. Sim. Ela não nasceu só para morrer de trabalhar. Então, aí eu já parto para um outro ponto. De que lado a gente está nessa discussão? Eu estou do lado da classe trabalhadora. Quem começa essa discussão dizendo que é impossível, não tem como, e bababá, ou é da elite, ou está com o pensamento da elite. Né? E é o que está acontecendo muito no Brasil, né? Mas sabe o que eu falo, Renata? Eu falo muito, até na sala de aula eu comento com os meninos, o nosso complexo de Dona Florinda. Sabe a Dona Florinda do Chaves? Sim. A mãe do Kiko. A mãe do Kiko. A Dona Florinda, ela mora no cortiço. Se falta água para ela, falta água para o seu Madruga. Falta água para a bruxa de 71, né? Eu acho que o pessoal que está ouvindo, quem que não conhece Chaves? Nossa, que delícia. Ela mora no cortiço, ela tem todos os problemas que a comunidade passa, ela convive com o menor abandonado, ela convive com o desempregado, mas ela não tolera a gentalha. Né? Ela se acha muito mais próxima do seu Barriga do que do seu Madruga. E, na verdade, a realidade material dela é a do seu Madruga. Né? Então, assim, a minha realidade material me faz entender, eu sou da classe trabalhadora, eu não sou dono de grandes indústrias, não sou dono de banco, não sou dono de grandes fazendas. Eu faço parte de um setor da sociedade que produz riqueza. E a gente produz riqueza e quem fica rico é uma pequena parcela da população. Então, quando a gente vai discutir melhores condições para a gente viver, trabalhar, cuidar dos nossos filhos, nossa família, se a minha opinião coincide com a opinião do dono da maior indústria de São Paulo, se a minha opinião é igual ao maior fazendeiro do Mato Grosso, se a minha opinião é igual ao do dono do Banco Itaú, alguma coisa está errada. Porque o interesse dele é diferente do meu, ele quer me esfolar, ele quer arrancar o que ele puder de mim. Então,
esse é um princípio de que lado que a gente está para começar a discutir isso. Isso chama-se consciência de classe. Exatamente. A consciência de classe, ela vem do dia a dia. É entender de que lado que eu estou nessa sociedade. Porque não é uma sociedade harmônica. Né? Nunca foi. Muito desigual, realmente. E se a gente não tivesse luta na história, a gente não teria direito trabalhista. Não. Então, quando foi lançado 13º, não vai quebrar. Folga remunerada, vai quebrar. Férias remuneradas, vai quebrar. Nunca quebrou. Não. Porque cada vez que um operário põe o pé dentro de uma fábrica, às 8 horas da manhã, e ele sai às 6 horas da tarde, ele sai com uma quantia de dinheiro necessária para ele pagar aluguel, comer, malemar, comprar um remédio se precisar e voltar no outro dia. Uhum. Mas nesse período que ele ficou das 8 da manhã às 6 da tarde, a hora que ele sai daquela fábrica, o dono da fábrica ficou mais rico. Sim. Porque ele produziu riqueza. Então, assim, primeiro ponto, somos trabalhadores. Segundo, é possível, num plano real, né, porque agora a gente tem que pensar assim, na materialidade da coisa. Tá, a ideia é muito bonita e justa, né, mas é viável? É extremamente viável. Extremamente viável. Para o grande e para o pequeno empresário. Eu acho que o pequeno talvez seja o que fique mais preocupado. Sim. Né? E a gente não pode tratar o pequeno empresário igual ao grande empresário. Né? O grande empresário é aquele que tem uma fábrica que tem 3, 4, 5 mil funcionários. Eu não vou tratar esse cara igual a um dono de uma padaria que tem 10, 12, 15 funcionários, pequeno comerciante. Tem que ser visto de uma forma diferente. E eu penso que se eu tenho noção de qual é a minha classe e é possível, nós vamos ter que negociar com essa galera. E negociar de que forma? Para o empresário, também tem um lado positivo. Você já parou para pensar quantos atestados médicos a gente tem em função do desgaste emocional, psicológico, de trabalhadores que faltam? Muito. Isso gera prejuízo. A rotatividade. Quantas pessoas abandonam o trabalho, deixam o trabalho por N motivos, mas né, atrelados a essa jornada de trabalho exaustiva. Para o empresário, essa alta rotatividade ela é prejudicial, porque aí ele tem que contratar alguém de novo, capacitar de novo. Tem estudos, eu estava lendo um estudo, eu li tanta coisa que eu não sei se é da Inglaterra, enfim, que mostra que onde você tem uma redução da jornada de trabalho, você reduz atestado médico e reduz rotatividade. Quer dizer, você mantém aquele profissional que já tem uma capacitação, vínculo ali, né? Você consegue manter um grau de produtividade bom, né? E outra coisa, as pessoas que vão ter um dia a mais para poder descansar, cuidar da família, elas não vão deixar a bolha do mercado, elas vão consumir. Sim. Elas vão consumir. E até muito mais, né? Porque se você sai com a família, sim, você vai consumir. A Danone não vai deixar de fazer turno. Não. A Alcoa não vai deixar de fazer turno. Não. Ela vai continuar trabalhando 24 horas por dia. Só vai mudar ali se ela vai reduzir a jornada de trabalho, mas o tempo de produção é o mesmo, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que contratar mais gente. Sim. E é isso que o empresário não quer. Entre ter dois, vamos supor que fosse assim, entre ter 2 operários que trabalham 4 horas por dia e gerar 2 empregos e 2 famílias ter o sustento garantido, o dono da empresa prefere um. Sim. Né? Para ele é mais lucrativo. Mas a diminuição dessa jornada de trabalho não prejudica o empresário dessa maneira, de jeito nenhum. E seria estranho se os grandes empresários falassem diferente. Você pode ver, a gente quer pesquisar sobre o assunto, você dá um Google, os primeiros links todos lá são contrários. E aí você vai ver, é o especialista do canal de televisão patrocinado pela Fiesp, é o grande empresário. Então, não tem... Avenida Paulista. Avenida Paulista, né? Mas eu acho que aí volta naquele primeiro ponto, né? A gente não nasceu para morrer de trabalhar, não. Sim, sabe? A gente tem capacidade produtiva, hoje tem uma tecnologia tão diferenciada. Pois é. Né? Tem gente que fala assim, mas não tem como. Em 1988 também falaram que não teria como diminuir. Para quem não lembra, até 1988 a nossa jornada era de 48 horas. Caiu para 44. Então trabalhava-se 9?
48 horas dentro desse limite. Né? E diminuiu, sabe? Quando criou-se o salário família, tem gente que também falou, não, agora não vai contratar mais mulher, porque a mulher vai receber. Eu ouvi isso ontem de uma pessoa falando assim, com essa redução da jornada, não vai se contratar mais mulher. Gente, como assim? Eu acho que a mulher sofre muito. A mulher sofre demais. Em qualquer relação social, ela começa em desvantagem, inclusive na geração de emprego. Eu acho que não é esse o problema. O problema é que você sabe, melhor que eu, é mais profundo que isso. Sim. Né? A mulher ela vai ter mais dificuldade que o homem na relação de trabalho, na jornada de 8, de 12, de 20, de 2, por questões mais estruturais. Mas é um ganho para a sociedade. A gente merece viver, a gente merece ter uma sociedade mais saudável. O capitalista vai continuar sendo capitalista, vai continuar ganhando dinheiro. Esses grandes empresários que nem dá as caras na fábrica, que fica na praia só olhando os gráficos da empresa, vai continuar na praia tomando água de coco, ficando rico do mesmo jeito. Né? O que a gente tem que pensar é na classe trabalhadora. E a gente fala tanto aqui, sabe, Dinei, que a mulher, lógico, é o trabalhador em geral, né, homem e mulher, mas em especial a gente fala de saúde mental, que a mulher tem que ter tempo para ela se cuidar, se amar, se valorizar. Mas aí essa mulher que tem 3 filhos, igual você falou, ela está tão esgotada de trabalho, ela está tão sobrecarregada com tarefas, trabalho, casa, filhos, né, família, que ela não tem tempo. Aí só o domingo para ela não dá. E nem é só para ela, né? Então, aí ela vai... Tem que dividir. A gente trabalha 6 dias da semana, num dia o que você faz? Você lava roupa, arruma casa. Então, não é? Aí você não tem tempo. E quando que esse trabalhador, essa trabalhadora vai ter tempo de cuidar de si? Porque a gente fala, não, vamos acabar com a ansiedade, que o brasileiro está ansioso. E realmente, nós estamos ansiosos. Sim. Aumentou muito o índice de ansiedade, de depressão. Mas aí quer tirar uma possibilidade de descanso, né, de caminhar no parque, de fazer coisas com a família. Uma coisa tem que ficar muito clara, o sistema não vai parar. Não vai. Se a jornada de trabalho fosse 2 horas por dia, a Danone ia continuar trabalhando 24 horas por dia. Sim. É isso que tem que ficar claro. A produção vai continuar, a gente vai ter mais possibilidade de consumo, mais qualidade, a produção fica melhor, né? E é uma questão social. A gente vive numa sociedade que a gente fez um pacto. A gente aceita muita coisa porque é um pacto. Né? Eu, particularmente, eu acho muito injusto eu entrar numa fábrica, produzir 20 mil reais num dia e ganhar 50. Eu acho muito errado isso. Mas esse é o capitalismo. Então, eu acho muito errado pagar esse tanto de imposto que a gente paga. Mas se esse é o pacto, aí só mudando um pouquinho assim, mas quando eu chegar na UPA eu quero ser atendido. Porque eu estou sendo esfolado, uma parte do meu salário é para isso. Quando eu chegar na idade de aposentar, eu quero ter uma aposentadoria digna. Eu paguei para isso. Né? Então, assim, a gente sustenta uma máquina, uma estrutura muito grande. Às vezes eu fico chocado, por exemplo, lá no Congresso eu vi um grupo de deputados do PL, que é o partido do Bolsonaro, todos contra. Todos contra. Mas é muito fácil para um deputado falar isso. O cara trabalha 2 vezes por semana. Já o discurso. A pressão está sendo muito grande. Agora eu quero saber, só que se a pressão popular puxa de um lado, a pressão da elite puxa para o outro. E a maioria desses deputados, ela é assim, ela tem uma roupagem popular, mas ela é sustentada por uma elite. Sim. Então ela precisa ser popular, gravar vídeo lacrador na internet e falar coisas simples, vazias, que não resolvem nada, né? Mas ter visibilidade. Mas na hora de decidir questões sérias que impactam a vida das pessoas, essa extrema direita ela é totalmente contra os trabalhadores. Você não vê esses caras falar de saneamento básico, de moradia, de geração de emprego. Eles só falam aquelas loucuras deles lá de doutrinação, o Brasil vai ser comunista, kit gay, e vai fechar a igreja, até isso eles falaram. Né? Então eles só falam isso, porque eles trabalham na base do medo, para se manter. Mas essa pressão da elite, ela vai em cima, porque muitos desses deputados são patrocinados por essas empresas.
Mas você acredita na força do trabalhador, Ednei? Como aconteceu agora? Porque a pressão popular foi grande e conseguiu mudar alguns extremistas da direita, né? Você acha que o trabalhador, se tiver consciência da sua força, do seu poder, ele consegue? Menina, eu acho que se o trabalhador desenvolver essa consciência, nós não vamos ter ninguém morando na rua, nós não vamos ter ninguém sem casa, porque tem mais casa do que gente morando na rua, sabe? Tudo que falta para o trabalhador, de certa forma, sobra para a elite brasileira. Então, se a gente criar essa consciência, entender que toda a riqueza, qualquer coisa que está nesse estúdio aqui, tudo que a gente está olhando aqui foi produzido pelo trabalhador. Né? E se a gente tiver uma consciência de classe, a gente faz qualquer coisa. Agora, no sentido mais prático, eu acredito que essa discussão de rede social ela tem que tomar volume onde, de fato, incomoda. Né? Porque a rede social, ela conseguiu pautar, ela conseguiu jogar na mesa e falar, vocês vão ter que discutir isso. Sim. Agora, o que faz um político, um deputado tomar uma posição para um lado ou para o outro, nesse momento, ou ele já tem uma posição muito clara, né? Ou é uma pressão mais pesada. Eu acho que os sindicatos no Brasil já faz tempo que estão deixando a desejar. Mas perdeu muito poder. O sindicato hoje, ele vem de uma política de desvalorização. Sim. Isso há um tempo para cá. Acho que depois da ditadura o sindicato ganhou força, mas depois de um tempo para cá... Mas você sabe que essa medida de reduzir a jornada de trabalho sem reduzir o salário, ela é uma medida que tem um impacto político muito forte. Por quê? Uma coisa é eu, membro do Sindicato dos Servidores, igual eu sou professor, na rede municipal e estadual também. Imagina, se você tem muita gente desempregada, se você tem muita gente fazendo trabalhos sem registro em carteira, lutando com a vida para se virar do jeito que dá, você enfraquece a luta do sindicato. Sim. Porque as pessoas estão numa situação que elas estão dispostas a aceitar qualquer coisa. Porque o aluguel está aí, a luz está aí, a água está aí, tem que pagar. E aí a pessoa vai aceitando salário menor, porque é o que tem, e o desemprego me obriga a aceitar. Porque se eu não aceitar, o cara que está lá fora aceita. Se você tem um projeto que tem um impacto de geração de emprego, você fortalece o que eles chamam de negociação. Né? Como que eu, sindicato, vou negociar com um patrão num universo de desemprego alto? Né? Agora, se você tem uma demanda maior por emprego, a nossa força trabalhista ela vai aumentar. Então, isso tende também a fortalecer os movimentos. E a elite brasileira sabe disso. Né? O que a elite brasileira quer, ela quer trabalhador desmobilizado, sem consciência de classe. Né? Às vezes eu vejo um trabalhador incomodado com outra categoria, né? Porque tal categoria teve um aumento maior que a minha, né? Eu falo, vamos bater palma, né? E vamos lutar para a gente melhorar também, não questionar o meu companheiro de trabalho, né? Eu acho que o grande problema está nessa ganância dessa elite brasileira, né? Parece coisa assim de números, mas o número tem um impacto. 1% da população tem a renda de 40%. Esse 1% não trabalha 40 vezes mais do que os outros. É porque ele concentra. Né? Então, essa teoria dos coaching da vida, né? Trabalha-se muito que você consegue 1 milhão. Gente, olha, meu avô está vivo até hoje, tem mais de 80 anos, a vida inteira, trabalhou das 5 da manhã às 7. Na roça a vida inteira, ele tem 85, 86 anos. O velho trabalha até hoje, ele não consegue ficar parado. Não tem 1 milhão na conta. Não tem. Mas eu tenho certeza que se for contar tudo que ele já produziu na vida, você deve beirar 1 milhão. Sim. Mas não ficou com ele, cara. Fica, porque dilui, né, isso, né? Dilui pro patrão. Então é lógico que o patrão vai querer que eu trabalhe 12 horas. Se o patrão pudesse colocar a gente para trabalhar 12 horas, se criança de 10 anos pudesse trabalhar, sabe? Eles iam querer tudo isso. Né? Então, é uma luta constante. A gente não pode ter essa visão de que estamos constantemente em evolução. Não está, às vezes a gente regride. O povo esses dias estava falando de terra plana, né? Tomando remédio de piolho para Covid.
sabe? Regride. Esse é um pensamento medieval. Se você abre os livros de história lá do século XIV na Europa, era esse o pensamento. Sabe? Nessa época, o povo tinha medo das mulheres que sabiam ler. Queimavam as mulheres em fogueiras. Imagina na Idade Média, as tias de escola, não ia sobrar uma, aquelas tia cozinheira, porque elas fazem umas porção mágica. É chazinho para dor de barriga, é chazinho para... Então, mas na época isso era chamado de bruxaria. Então, você tá vendo como... Eu então já ia ser a primeira ali na fogueira. Não duvido não. Dinei, esse cansaço do trabalhador, essa descrença, vamos falar assim, de um modo geral, política, tudo, que a gente viu que teve uma abstenção enorme na eleição, né, esse ano, como teve também em 2020, né? Sim. Esse cansaço, esse esgotamento do trabalhador com a política também é fruto dessas lutas que não se consegue vitória do trabalhador, assim, de estou cansado, não acredito mais, não... E aí também não se luta pelos direitos. Eu acho que a gente chegou no auge do individualismo, né? E esse cansaço da luta. Gente, eu luto desde os 15 anos de idade, estou cansado e não vejo que eu vou parar. Mas o cansaço que eu vejo da população é o cansaço do mais do mesmo. Sabe? Eu vou falar a verdade, vocês lá na Câmara tem hora que eu também estou cansado. Porque chegou o período de eleição, todo mundo ali independente, tal. Aí passou a eleição, voltou aquela mesma coisa, sabe? O prefeito manda pular um buraco, acabou, pula. Sabe? E as pessoas não se sentem representadas, sabe? As pessoas querem chegar no PSF e ter um médico, sabe? Ela paga uma conta de luz, ela está pagando imposto, ela paga água, ela está pagando imposto, ela vai comprar um arroz no mercado, parte daquilo ali é imposto, e as pessoas querem sentir o retorno disso. E o que eu vejo genericamente na política é aquele monte de homem engravatado, sabe, que fala a mesma coisa sempre, o PIB é da economia, que não sei o que, e as pessoas não veem. O trabalhador nem sabe o que é o PIB. E não vê, né? Não vê resultado prático na vida dele. Então, a gente sabe que se o PIB crescer, significa que está tendo mais emprego, mais produção, mais consumo, mas as pessoas querem alguém que as represente. Na minha opinião, as pessoas estão cansadas de política. 40% não foi votar. Boa parte que foi votar, votou no mesmo candidato estava de reeleição. Isso no Brasil inteiro. Mais 76% dos prefeitos foram reeleitos. Eu digo que é mais ou menos o voto branco e nulo. Porque, não sei se todo mundo sabe, o voto branco na urna eletrônica, antigamente era papel, né? O cara ia lá, deixava o papel em branco, você falava branco. Né? Nulo. O cara rabiscava lá, não era para ninguém, nulo. E por que foi mantido esse voto na urna eletrônica, se não tem como você fazer nenhum dos dois? Aliás, o nulo tem. O branco, ele foi criado para o eleitor dizer, olha, tem o Dinei e a Renata candidato, eu gosto dos dois, qualquer um dos dois que ganhar me representa, é o voto branco. O voto nulo seria o contrário. Não gosto do Dinei, não gosto da Renata, não gosto de nenhum dos dois, então vou votar nulo. Eu acho que o voto branco foi o voto de reeleição esse ano, é o tanto faz. E o voto nulo é os 40% que não foi votar. Se você juntar o tanto faz com quem não foi votar, a maioria da população não quis saber. Sabe uma pergunta que eu escuto muito na escola hoje, que os meus alunos são grandes, né? Eles têm 16, 17 anos. Ele falou, professor, quanto que eu pago se eu não for votar? Então. É porque... Mas é fácil, né? E as pessoas falam assim, eu não voto porque aí depois eu não tenho nada com isso. Mas é esse cara que vai votar o aumento do pedágio para ir para Andradas, é esse cara que vai votar o aumento da conta d'água. O ano passado, retrasado, aumentou 30%. A Câmara aprovou um projeto que resultou nisso. Eu votei contra. Mas, e aí, por aí vai. E eu acho que isso é uma falha também da esquerda. Vocês têm algum estudo, alguma pesquisa? Esses 40% que não foram votar, que deixaram de ir às urnas, é a população mais pobre ou não? É equilibrado. Equilibrado. É equilibrado.
Mas eu acho que a gente que é do campo da esquerda, eu acho que a gente também cometeu muitos erros, sabe? A gente parou de falar dos problemas reais da vida das pessoas, sabe? Eu, quando eu era menino, novinho, comecei a estudar, a gostar das ideias da esquerda. O que me chamou a atenção é que, primeiro, eu sempre me incomodei com injustiça social. Então isso sempre me incomodou, sabe? Eu passava na rua, via uma pessoa de idade mexendo num lixo para catar latinha, sabe? Isso me tocava. Isso chama, você sabe, caridade, né? Que todo mundo fala, caridade, fazer caridade, tem que fazer. Isso é da gente. E aí, quando eu comecei a me sensibilizar com aquilo, eu falei, cara, mas esse mundo tá errado. Aí fui estudar. Falei, não, peraí, tá errado porque a gente produz riqueza e não distribui direito. É isso. Então nós temos que entender que se tem um lado que fica com a riqueza, explora a riqueza, e tem um lado que produz, eu não sou do outro, eu sou desse. Então eu sou dos trabalhadores. E eu comecei a militar pensando dessa maneira, sabe? Para mim, ser de esquerda é querer que todo mundo tenha casa. Não é querer tomar casa de ninguém. Quem tem 2, 3, Deus abençoe, entendeu? Mas quem não tem que ter direito. A gente não pode destruir esse planeta, acabar com a natureza e não gerar benefício. Quando a gente fez a humanidade, né, fez a Revolução Industrial, a promessa era que as máquinas iriam fazer o nosso trabalho e a gente seria livre. Só que criaram as máquinas e meia dúzia ficou com as máquinas. Então. Né? E eles falam que é melhor que dá o peixe é ensinar a pescar. Aí eu sempre respondo, tá, mas o rio tem dono. Entendeu? Então, entra na propriedade. E eu acho que a esquerda perdeu um pouco disso. A gente tem que começar a falar o que é ser de esquerda. Ser de esquerda é defender a classe trabalhadora. A hora que você olhar lá no Congresso, quem é a favor dos trabalhadores ter uma jornada de trabalho menor, mantendo o salário? Quem é contra? Quem é a favor é a esquerda, quem é contra a direita. Porque a direita representa a elite. Aí, o que aconteceu no Brasil é que a direita agora, ela começa a falar de discurso moral e essas coisas que a gente entrou na onda de querer ficar se defendendo. A esquerda é a favor de banheiro unissex nas escolas. Eu trabalho em escola há 20 anos, eu nunca vi essa conversa. Então, não existe. Eu sou pai de família, eu jamais aceitaria um negócio desse. Na época de eleição, se o Lula ganhar, ele vai fechar as igrejas. O Lula aprovou a lei pela liberdade religiosa, está aqui já no governo há 2 anos, tem 8 anos anterior para a gente poder avaliar e nunca fechou uma igreja. Então essa extrema-direita, ela vem num discurso moralista e a gente que é de esquerda entrou nessa discussão. Eu quero que a mulher não seja assassinada, que ela tenha o mesmo rendimento que o homem, que ela tenha igualdade de oportunidade, que ela não sofra o feminicídio. Sim. Eu quero que o menino gay, a menina lésbica, o homossexual seja respeitado como cidadão, tenha todos os direitos que todos os cidadãos têm. Sim. Eu quero chegar num banco e procurar um gerente, encontrar um gerente negro, sabe? Isso aí é uma questão de direito, né? Isso aí, uma sociedade capitalista, civilizada, desenvolvida, vai respeitar, mesmo sendo capitalista. O que nós da esquerda temos que buscar novamente é dizer que quando a gente está lutando pelo trabalhador, a gente está lutando por todo mundo que é trabalhador. E essa pauta da redução da jornada é importante para mostrar quem é quem. E eu acho importante também, Dinei, não sei se você leu a PEC, você leu o texto? Importante falar também para quem está nos ouvindo que essa redução não quer dizer que você vai trabalhar só 4 horas. Porque aí muita gente fala, não, vai trabalhar só 4 horas não, 4 dias. Não é isso que vai acontecer. Está se reduzindo horas de trabalho. Se eu estou certo, não sei. Não, você está certo. É um limite de 4 dias semanais, 36 horas. Mas que isso pode ser negociado. Mas, por exemplo, a pessoa que puder negociar, apesar que eu acho que a palavra negociar entre patrão e trabalhador não existe. Vou negociar de jeito, patrão. Se você não aceita, ele manda embora. É igual o banco. Se eu fui fazer um empréstimo no banco, o cara me deu um calhamaço de papel. Você pode ler. Eu falei, ler pra quê? Se eu discordar, você não me empresta? Né? E a relação de trabalho é igual, se você não aceita. Mas, estando na Constituição, se for feito um acordo além, aí a gente vai ter uma coisa que é uma grande conquista do trabalhador, o direito à hora extra.
Então, a gente tem que pôr na Constituição, porque é lei, todos têm que fazer. Se não está na Constituição, tem uns que falam assim, não, o trabalhador tem que ter liberdade para escolher. Eu vi um deputado, hoje eu estava vendo uma matéria, um deputado de direita falando, não, eu sou contra porque eu sou a favor da liberdade. As pessoas têm que ter liberdade de escolha. As pessoas não têm liberdade de escolha. Não. Quando você tem um filho passando necessidade em casa, você não tem liberdade de escolha. Você pega o que vier. Eu conheço um grupo de famílias que trabalhava no lixão aqui na Zona Sul. Muito dignos, trabalhadores, ganhavam uma graninha boa, por sinal. Mas é porque eles não tinham alternativa. Sabe? Então falar que dá para negociar, não dá. Mas se for superar isso, aí o trabalhador vai receber. Né? A gente tem que parar com essa ideia de pensar com a cabeça de patrão. Nós não somos patrões, a gente defende o trabalhador. O dia que o patrão e o empregado falam a mesma coisa, alguma coisa está errada. Não é que a gente tem que ser inimigo, brigar. Não. São interesses diferentes. Só existe o sindicato. Sabe, são interesses diferentes. O patrão, ele quer otimizar o lucro. O cara que põe uma máquina para colher de café aqui na região sul, ele não está preocupado se aquela máquina vai desempregar 40 pessoas. Ele está pensando, olha, essa máquina vai me dar muito mais lucro. Esse é o interesse dele. Sim. Ele não está preocupado de jeito nenhum. A gente tinha uma fazenda aqui com um trabalho escravo aqui em Boteiros. Né? Esse cara não está preocupado com a qualidade do trabalhador. Um banco, na hora que cria um equipamento novo e manda lá 20, 30 funcionários embora, pra você ter uma ideia, o Bradesco hoje ele tem o dobro de agências que ele tinha nos anos 80 e a metade dos funcionários. Não sou contra o caixa eletrônico, uso muito, né? Mas é o seguinte, o cara quando criou o caixa eletrônico, ele não pensou, olha, isso é para melhorar o atendimento. Ele vende como melhora do atendimento porque acaba sendo. Mas o objetivo que motivou ele a criar aquele equipamento é diminuir a folha de pagamento. Você não consegue pagar um boleto no caixa, físico, não consegue. Eu fui num supermercado de bairro ontem, e eu sou meio atrasado com as coisas, eu vi lá um equipamento lá que a pessoa, ela passa no caixa sozinha. Ela passa a comida lá no aparelhinho, faz pim, igual a moça do caixa. Ela passa, sai o valor, ela paga, pega o Pix, tal. Nossa, que legal isso pro dono do supermercado. Pro dono. Porque se você colocar isso em todos os caixas, em todos os supermercados, quem vai comprar? Porque as pessoas vão estar desempregadas. Então a gente tem que defender o nosso direito. Nós somos trabalhadores, queremos trabalhar menos. Essa extrema direita fala muito de família. Defendemos a família. Mas tudo que é contra a família, eles votam. Na hora de aumentar a conta d'água, na hora do salário mínimo, eles são tudo contra. Depois fica aí essa baboseira de falar que defende a família, não defende nada. Mentira. Porque defender a família é mil maneiras. Uma delas é você garantir que um pai e uma mãe de família tem um dia para ficar com seus filhos em casa. Isso que é defender a família. Querer o bem-estar daquela... Gente, todo mundo sabe que quando o pai, a mãe, a família está mais presente com os filhos, a chance daquele menino, aquela menina pegar um caminho errado diminui. Agora, o pai trabalha 10 horas por dia, os meninos ficam no celular o dia inteiro, sabe? Acessando tudo quanto é coisa boa e coisa ruim. A internet tem tudo, né? Sem controle, sem monitoria, sabe? Isso não é natural, a gente tem que parar de pensar, esse é o único caminho possível. Gente, a gente pode fazer o que a gente quiser do mundo. Ainda mais quando a gente tem consciência que nós somos maioria. Eu acho que a consciência, nesse caso, de meio conta muito. Consciência de classe, a consciência de pertencimento. Sim. Eu pertenço a tal classe. Então, você lembra quando diminuiu a hora da prefeitura? De 8 para 6 horas? Foi excelente. Foi maravilha. Trabalhamos 8 e sem redução de salário. Sem redução de salário. Então, assim, foi um ganho para o funcionário. Sim. Fica mais fácil o funcionário sair do trabalho, buscar o filho na creche, sabe? Tocar a sua vida. A gente tem que cuidar da nossa saúde. Não tem cabimento a gente trabalhar, sabe, de segunda a sábado, sabe? E pegar um dia para você desmontar. A pessoa desmonta em casa e a gente sabe... Desmonta ou vai fazer faxina em casa, lavar roupa.
Eu acho que a gente tem que pensar assim, eu como trabalhadora, eu acho que a gente tem que pensar na saúde mental do trabalhador. E acreditar mais em quem está do lado dos trabalhadores. A outra coisa também que tem acontecido muito hoje em dia é que o pobre, ele olha para o rico e fala, nossa, que lindo o rico, nossa, e quer pensar, quer falar, mas não vive. Não vive. Não adianta, sabe? O Elon Musk, aquele outro lá, o Pablo Marçal, são milionários, se a gente fizer igual eles, a gente vai ser igual eles. Não vai. Eles nem sabem que a gente existe. Não vai. Falar que a pessoa passa necessidade porque ela não se esforçou, sabe? Que a pessoa vai bem. Os deputados em Brasília trabalham 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. E tem uns que vai lá, vota as coisas, nem sabe o que está votando. O assessor chega nele e fala, vota assim, vota assim. E esse cara, você vai ver no final da vida dele, o cara tem patrimônio, tem fazenda, tem casa, tem herança para deixar para os filhos. E trabalhou 3 vezes por semana. E aí quando você ouve um discurso desse, você não se esforçou o suficiente, desmotiva. Aí vem a depressão, aí vem a ansiedade, aí vem você querer dinheiro fácil. Não, peraí, deixa eu ir para um caminho mais curto aqui. É difícil você falar para um menino jovem, falar, vai ser honesto, trabalhar numa padaria, ganhar R$1.412 por mês, e o cara do tráfico falar, você ganha isso em 2 dias. É difícil competir com isso, né? Mas uma das formas de competir com isso, por exemplo, que eu acho que tem impacto nessa PEC, é que se você diminui o tempo que o pai e a mãe estão produzindo riqueza para a elite, os ricos, e diminui esse tempo e ele pode ficar mais tempo com a família, é ali que você vai observar os valores ali para ele não cair para esse caminho. Os valores da família, não? Porque enquanto eu estou lá 8 horas por dia apertando parafuso na fábrica, o mundo aí está de portas abertas, chamando meu filho para fazer coisa errada. Então, eu acho que é um projeto em defesa da família, eu quero falar muito isso. Como diz, mente vazia. Oficina, né? do Cramunhão. Verdade, Dinei. Ô, Dinei, você foi, agora, já que a gente está aqui, vamos falar um pouquinho também de política, né? Oba! Nem gosto de falar disso. Não, detesto. Foi reeleito, parabéns, mais 4 anos aí de luta. E agora vai ter um companheiro, né? Do partido, o Thiago. Thiago é um cara fantástico. Thiago, diretor ali do Pedro Afonso, professor. Ele é muito querido ali. Muito. Mas o cara é bom, o cara tem coração, é competente, inteligentíssimo, estudioso. Olha, o caboclo, para tocar viola, escrever livro, fazer doutorado, ser professor, ser diretor, o caboclo tem que ser bom. Eu não sei o que ele é melhorzinho, eu acho que o melhorzinho dele é na viola. Ah, é? Toca umas modas também? Nossa, você sabe que o Thiago foi meu aluno? Não acredito. Já tô vivido já, né? O Dinei está velho? Eu tô velho. Mas ele era um menino muito quietinho na sala, inteligente, escrevia muito bem, sério, e tocava viola. Você pegar um menino de 16 anos de idade que toca viola, você fala, pô, esse moleque tem uma base diferente, que é o pai dele, né, o Daniel e a Isabel. E ele é um cara muito bom, foi bem votado, eu acho que vai representar muito bem a população. A gente tem uma sintonia muito grande de trabalho, faz muito tempo que a gente está junto. E eu acho que um vai, digamos assim, ajudar o outro. Vai ser bom. Vai ser bom para você? Se ele levar metade das pancadas que eu levo, já tá bom. Vai dividir as pancadas. Eu brinquei com ele, ele tem 2 fios brancos, assim, eu falo, te dou 1 ano. Vai sair daqui, cabeça branquinha. Mas a gente sai quando a gente quer fazer as coisas certas, brigar pelo que é certo. Porque tem um lá que foi reeleito, do jeito que ele entrou, ele tá do mesmo jeito, cabelinho pretinho, jovem, não desgastou nada, mas também não abre a boca e não, na minha opinião, não trabalha direito. Mas o povo quis que ele voltasse lá, porque ele é bonzinho. A gente acredita na democracia, né? Tem que acreditar. Tem que acreditar, a gente tem que lutar para que ela funcione bem e as pessoas votem quem representa, né? Porque o tal do político que vai na Câmara 2 vezes por semana, só para apertar o botãozinho que o prefeito manda, e não fala um A, eu acho que isso aí é preocupante. Mas
fazer o quê, né? Você achou que deu uma mudança ali na Câmara? Ou... tinha que mudar, né? Porque ó, o Silvio não podia voltar, a Regina, o Marcelo e os 3, né? E o pastor Wilson também não quis candidatar. Então 4 já não voltaria mesmo. Porque eles fazem um revezamento também, né? A quadrangular, cada ano ela indica um pastor. Agora é a pastora Mel, né? E a Luzia não foi reeleita, Claudinei e o pastor Roberto. Então 7 não voltam. Eu acho que muda um pouco as figuras, né? Voltam vereadores. Muda a dinâmica ali. Voltam vereadores que já têm uma experiência, né? O Marcos Tony, o Álvaro Canhani. Eu particularmente gosto muito do Álvaro Canhani, eu acho um cara muito simpático, bonzinho. Acho que todo mundo gosta dele, né? Todo mundo, não tem quem não goste. Só que ele é de direita, eu sou de esquerda, né? Então aí vai ter hora, por exemplo. Mas sabe onde que a gente discorda? E eu discordo de alguns vereadores lá de direita e se chamar a gente de tomar cerveja, a gente toma, entendeu? Mas a gente discorda em questões de visão de como se deve gerir o município. Sim. Isso é saudável. Eu já não terceirizaria, eu já não mandaria esse dinheirão que a prefeitura manda para uma cidadezinha lá em Salto do Pirapora para cuidar da saúde daqui de Poços. É uma visão de que a gente paga imposto e o município tem que fazer a sua obrigação e não ficar terceirizando. E isso é uma visão política, que às vezes a gente pensa diferente. E é saudável ter divergências. O Dofu aqui, né, o promotor, né, tem um programa aqui, eu sempre uso o Dofu de exemplo. O Dofu para mim é um cara super bacana. E olha que a gente discorda muito coisa. Né? Gente boa. E assim, a gente discorda numa boa. Você vê no olhar da pessoa que não tem um certo ódio. Igual a gente vê hoje da extrema direita, né? Eu vejo que tem gente que me olha com ódio. Eu falo, mas nós nunca conversamos, vamos tomar um café, tal. Né? Você ouvir... Não. É igual na Alemanha nazista, a pessoa olhava para um judeu e não gostava dela porque ela era judia, né? Então isso é preocupante. Mas ali eu acho que vai dar uma melhorada, sabe? Tinha um lá que, nossa senhora, não trabalhava de jeito nenhum. Agora eu acho que a população viu. Enfim, até coça para falar. Não pode. Não pode. Mas todo mundo sabe quem é. Uai, tá louco. A população procura a gente. Por exemplo, você me procura e fala assim, Dinei, eu tô vendo um caminhão contratado pela prefeitura e esse caminhão tá parado faz 10 dias. Né? Alguma coisa está errada, né? Será que esse caminhão está recebendo? Aí o que o vereador faz? Ele faz um requerimento, que é o poder que a gente tem de exigir qualquer documento. Fala, eu quero nota de empenho, pagamento, contrato, nome do motorista, horário de trabalho, quilometragem, vamos discutir tudo. Então isso chama requerimento. Então toda vez que um cidadão me procura, eu faço um requerimento. Eu não estou conseguindo um atendimento no CACOM, não sei o que. Faço um requerimento, vou lá, vou cobrar, quero saber, papapá. Quando você olha um vereador, eu, por exemplo, esse ano eu acho que eu fiz 400 requerimentos ou mais. Aí você olha um vereador que fez 7, você fala, uai, que jeito que esse rapaz trabalha? Eu já falei para ele uma vez, para mim o senhor não trabalha. Aí ele fala assim, é guerra de papel, mas se você não faz papel no poder público, você não tem documento. Tudo tem que ser no papel, isso é verdade. Não? Tem que Serviço ser. público. Como é que eu vou denunciar? Eu fui lá em Brasília com o Silvio denunciar 16 milhões de reais de irregularidade na saúde em 10 contratos da prefeitura, está sendo investigado pela Polícia Federal. Como é que eu vou chegar lá em Brasília e falar para eles, não, eu ouvi falar? Eu tenho que ter documento. Sim. Mas... o setor público tudo é documento. O protocolo tem poder, você fala. Isso é verdade. E é importante você falar, então, Dinei, o papel do vereador. Porque tem muito vereador que fala assim, eu tenho um projeto. Vereador tem um projeto. É uma falha na escola, sabe? Pelo menos eu tento trabalhar isso na sociologia. O que são os 3 poderes, né? A maioria das pessoas tem uma dificuldade. Não é que tem dificuldade, não tem uma oportunidade de alguém que explique. Às vezes não tem interesse também. Também, eu acho que muito. O vereador, ele é o cargo que foi criado para que o prefeito não faça do jeito que ele quer. Para que ele respeite a lei. Para que ele não desvie dinheiro. Para que ele faça suas obrigações. Então, para isso, a gente elege um cara que vai executar, que
que por isso que chama executivo, é o Sim. prefeito, e a gente elege um grupo de pessoas que vai ver se está fazendo. Vai fiscalizar. Vai fiscalizar, é isso. O vereador é um fiscal. Vereador, eu vi na campanha eleitoral, tinha um que gastou dinheiro, nossa senhora, acho que vendeu o caso, não é possível. E perdeu. Ele falava assim, se eu for eleito, eu quero humanizar a saúde. Eu falo, que jeito que o vereador humaniza a saúde? Então tem que ser candidato a prefeito. É, porque aí ele vai contratar uma equipe, psicólogo, melhor atendimento, fazer um programa, alguma coisa. Né? E o outro falando assim, ó, eu quero trabalhar pela Zona Sul, se eu for eleito, nós vamos construir um PSF novo aqui. Quem constrói é o prefeito. Ele pode indicar. A gente indica. Você pode indicar para o prefeito, mas não quer dizer que você não tem o poder de execução. O indicar é interessante. O indicar é como se a gente fosse o ouvido e a boca da população. Sim. Então, cada ofício que eu mando para o prefeito não sai da minha cabeça. Agora mesmo eu estava respondendo um WhatsApp aqui de uma moça falando de uma rua lá que está tendo acidente direto e atropelaram um bichinho lá e ela acha que tem que ter um redutor. Então o que eu vou fazer? Eu vou indicar para o prefeito. Se o prefeito é um cara democrático e inteligente, ele vai falar, pô, eu vou atender o Dinei porque isso não sai da cabeça dele. É a população. Se ele quiser ir lá fazer média, fazer plaquinha, inaugurar o redutor, que vá. Entendeu? Mas que ele atenda. Os 15 vereadores são 15 ouvidos da população. Eu, se fosse prefeito, eu ia tratar todos os vereadores muito bem. Tem gente que acha que não, porque eu brigo muitas vezes com meus colegas lá, mas eu brigo porque ali eu brigo no bom sentido. Sim. Ali é o espaço de debate, ali a gente tem que falar a verdade, tem que mostrar para a população o que é certo, o que é errado, e sem frufru, entendeu? Ô, Dinei, e eu, como eleitora, como cidadã... Eu pedi voto para você. Pediu. Eu adoro ver debates até calorosos, mas inteligentes. Eu gosto. Eu acho que isso é tão importante, sabe? Tem que ter ali, é a casa do debate, a Câmara Municipal. É a casa de debate. E você debate ali, igual você falou, acabou, vamos tomar um café lá atrás, na cozinha, na copa da Câmara. Isso acontece. Então. O dia que esquenta muito, aí não tem clima. Mas geralmente acontece, brinca, faz piada e tal. Tem uns dois ali que eu não por coisas muito feias que eles fizeram, sabe? Eu não converso. Não dou nem bom dia. Isso foi coisa pessoal lá naquela. Isso. De mexer com a minha família, com meu filho. Então, gente que envolve filho, família nisso, pra mim não merece meu bom dia. Mas são 15. Tirando eu converso com 12 vereadores. Perfeitamente, converso, como tá, tudo bem e tal. Você já estava conversando lá com o pastor Wilson, que é um cara super legal, gosto dele, brinquei com ele, falei, pastor, o senhor não toma cerveja? Ele falou, não. O senhor é o cara perfeito para sentar no boteco, comer um correndo e tomar, porque ele é simpático, ele é legal, você vê que mesmo quando a gente discorda, ele está discordando porque ele acredita no que ele está falando. Sim. Eu admiro isso, então. Eu acho isso bonito. Mas a gente precisa dialogar. É igual vai acontecer agora essa PEC que vai ser discutida no Congresso. Precisa ter discussões, porque os nossos representantes lá em Brasília... A gente tem que aprender a votar, gente. Eu não posso votar num presidente azul e um deputado amarelo. Eu preciso de um deputado azul. Coerência. Porque, eu vou dar um exemplo. Quem votou no Paulo Ney precisa votar no vereador que apoia o projeto do Paulo Ney. Sim. Quem votou no Ulisses tem que votar no vereador que apoia o projeto do Ulisses. Para ser coerente. Porque senão eu voto num prefeito que é a favor de construir uma quadra e voto num vereador que é contra a quadra. Então, essa coerência a gente precisa desenvolver mais no Brasil. E hoje o vereador precisa da Câmara, né, para votar projetos, né, até o orçamento. Então, concluindo, né, você falou da indicação, eu falei do requerimento, que é fiscalizar, a indicação é levar para o prefeito que a população está pedindo, e a gente vota leis. Tem um detalhe, muitas leis que a gente tem vontade de criar, a gente não pode. Porque a gente chama de ordenamento jurídico, né? Você tem uma hierarquia. Eu não posso criar uma lei impostos contrária a uma lei estadual ou federal. Sim.
Eu não posso criar uma lei que já existe. Apesar que na Câmara, nossa, gente, o que tem de projeto lá que é cópia, Ctrl+C, Ctrl+V e acrescenta 3 palavrinhas ali para falar que aprovou. Esses dias eu vi fazer uma pesquisa sobre a lei das práticas integrativas. Tem a lei federal, aí eu vi uma lei também municipal. Falei, era só. Não é tão fácil aprovar uma lei. Eu não falo nem pela votação. Eu falo de você criar algo novo. É muito difícil. Sim, não é tão simples. Mas você pode criar algumas coisas dentro do que é permitido, né? Por exemplo, eu tenho muito orgulho. Eu criei um projeto de lei. Nós conversamos com mais de 50 mães de crianças diabéticas. E nós aprovamos na Câmara uma lei que a Prefeitura fornece aquele aparelho sensor para a criança medir a diabetes dela sem ter que furar o dedinho. Sim. Sabe? Eu acho isso lindo. Eu falei para um aliado do Sérgio, eu se fosse o Sérgio, eu ia fazer até festa. E pior que ele fez. Mas não me chamou. Mas eu falo de vergonha isso, porque eu fiz o projeto, ele tinha que me chamar. Falou, nós somos do campo diferente, tudo, parabéns, mas desse jeito tinha que ser. Mas eu falei, vai, quem estava com a gente desde o começo sabe que o projeto foi feito pelo Dinei, né? Aí depois eu chamei mais uma pessoa lá da Câmara para assinar o projeto comigo, aí o Sérgio chamou a pessoa, não me chamou. Mas tá bom, não fazer o quê? O importante é que a gente consegue. Mas, por exemplo, esse é um projeto de lei interessante, uma parada segura, né, que afeta diretamente as mulheres. Toda mulher em Poços de Caldas, quando pegar o busão, depois das 8 da noite, ela pode pedir para o motorista parar onde ela quiser. Não sabia. Dentro do trajeto. Sim. Né? Uma esquina antes, ponto, depois. Porque às vezes a mulher, ela mora, vamos supor, no número 120 e o ponto é lá no 400. Entre o número 400 e 120 tem terreno baldio, às vezes uma luz não está bem clareada. Então é um projeto de segurança, principalmente para mulheres. Exato. Né? É uma coisa relativamente simples, mas tem que ter uma lei, porque se não tem uma lei, o que o motorista responde? Não posso, só não posso. Agora não, ele tem que cumprir a lei. Então essa lei já foi aprovada. Foi aprovada? Olha! Legal, parabéns. Parabéns. Então, quem usa ônibus, mulheres, mais um ponto de segurança para a mulher. Eu preciso ser honesto também, viu? Eu copiei, não sei de onde. Mas isso interessa. Quer dizer, vai funcionar aqui no nosso município. Mas eu copiei por quê? Porque um dia eu sentei em frente ao computador e falei, deixa eu pesquisar, eu sou vereador, né? Deixa eu ver o que tem de inovação em outras cidades. E aí eu fui achando projetos, falei, nossa, vou fazer igual. Assim como o presidente da Câmara de Campestre me ligou esses dias e falou, me manda uma cópia de um projeto teu que eu achei legal. Né, que é o do animal. A pessoa que atropela um animal, um gato, um cachorro, ela tem obrigação de prestar socorro. Senão ela vai pagar uma multa de 400 unidades fiscais do município, que dá nem sei quanto está hoje, eu sei que dá um dinheiro bom. Né, tem que pagar a multa, se ela não prestar socorro. Então é uma lei em defesa dos bichinhos, da causa animal também. Então, assim, o vereador ele pode aprovar leis. Essa lei está fixada nos ônibus ou não, Dinei? Menina, não sei. Poderia, né? Eu acho que não está. Então, porque é importante a população saber dessa lei, porque eu não vi assim uma divulgação. Faz. Não teve divulgação. Então. 1 ano e meio, 2 anos. A gente divulga, manda para um jornal, para outro. Mas é aquele problema, né, da sociedade que a gente que hoje também é tudo internet, né, Dinei? Mas é isso. Então a gente vai fiscalizar o prefeito, a gente vai levar para ele. Muitas Você pessoas. tem que fazer um e-book digital. Tá. Eu vou falar isso para a Vitória que trabalha comigo, que ela vai saber. Com as leis, com todas as leis aprovadas que você fez, entendeu? Com o seu trabalho digital. Sim. Porque aí a pessoa consegue acessar. Sem ter que acessar a Câmara, aí você tem que entrar lá no projeto de lei. E é dificultoso demais acessar o site da Câmara. Se você quiser procurar um projeto de lei lá, um requerimento, super complicado. Para mim que trabalho, né, na parte administrativa. Agora você imagina para quem não mexe muito bem. Nossa. Então se você tem lá o seu e-book, o seu trabalho digital,
Pronto. Pesquiso lá a palavra-chave, alguma coisa. Você entendeu? Não, vamos melhorar isso aí. Então, porque eu não sabia dessa lei, olha que interessante. Muito pouca gente sabia, nunca vi ninguém, eu uso ônibus. E eu nunca vi ninguém pedir uma mulher à noite, nunca vi isso. Tá vendo? Vou divulgar mais. Se tivesse divulgado na época de eleição, mais a gente vai mais forte. Outra coisa também nos postos de saúde, eu não sei se também tem, que a mulher, toda mulher pode estar acompanhada de outra mulher em consulta, em procedimento. Não sei se isso também tem cartaz, se tem. Você entendeu? Até para tirar um sangue a mulher pode exigir, pode entrar com acompanhante. Ah, não tem. Não tem, então, cara, tem isso. Isso é uma lei federal. Que é para garantir a integridade da mulher diante de tudo que acontece. Né? Então, você entendeu? Isso também tem que. A mulher hoje tem que existir. Eu fiz uma lei dessas de publicidade, de direito, que muitas pessoas não sabem. Nós aprovamos uma lei que o carnê do IPTU tem que trazer uma informação que as pessoas não sabem. Que o idoso de baixa renda, que tem um imóvel só, ele tem 50% de desconto no IPTU. Será, né? Que a prefeitura não divulga, né? Então. Ai, que ótimo saber mas disso. aí esse idoso tem que ir lá na prefeitura tirar o carnê. Vai ter que ir lá e fazer o encaminhamento por lá. Mas ele tem direito. Isso é lei municipal. E aí eu falei, a gente, vereador, nós não podemos criar lei que tira a receita do município. Sim. O dinheiro que ele arrecada, a gente não pode fazer lei que vai diminuir a arrecadação. Isso, a gente não ir. pode. Eu falei, tudo bem, se eu não posso diminuir o IPTU do idoso, mas pelo menos que ele saiba que ele tem direito. E teve uma repercussão boa, muita gente falou, nossa, eu não sabia, eu vou ver isso agora e tal. E que é direito nosso, né? A gente tem que aprender a usar nossos direitos, porque os deveres a gente usa, tem que usar. Os direitos, os deveres, não é problema. Então, agora dos direitos, tem muita coisa boa. Tem uma lei federal também, que eu acho que foi feita esse ano passado, sobre a igualdade de salário entre homens e mulheres. Sim. Que não pode ter essa discriminação. Então, tudo isso é direito, é benefício. E a gente tem que saber dar voz. Eu acho que o teu programa é importante para isso, sabia? Porque você sempre traz essa discussão de direito, você sempre cai nisso. Mas é uma escola, a gente precisa aprender o que é direito, o que é Constituição, o que é um direito trabalhista, sabe? O que é uma estrutura do Estado, quando que eu procuro promotor, quando que eu procuro a justiça, quando que eu procuro um vereador, quando que eu procuro um prefeito. Exato. Eu acho legal que o vereador, ele é o poder público mais acessível que existe. O juiz você não consegue falar, promotor, muito difícil. Prefeito, só ia pedir eleição. Agora o vereador é o mais fácil. Se você chegar lá na Câmara e falar, eu quero falar com fulano, você fala. Né? E, aliás... Tem café lá? Bolachinha? Café, bolachinha, aguinha gelada. Que bom. No meu gabinete tem balinha para as crianças. Que bom. Tem o quê? Bala para as crianças. Bala. Mas saber, né, o vereador, por exemplo, eu já atendi caso de Maria da Penha. Eu já dei conselho pra gente, larga de ser homem, nossa senhora, ele não te merece. O povo procura a gente pra tudo, mas obviamente, eu vou dar um conselho subjetivo, pessoal desse, mas eu vou dizer pra ela, olha, existe um órgão chamado CREAS, que é o responsável por atendimento à violência doméstica, que vai te dar todo o apoio possível, né? Então assim, ali, briga de vizinho, não, eu vim aqui denunciar meu vizinho. Fala, mas você vai na polícia denunciar ele, né? Aí você vai conversando, porque a gente tem que tentar ajudar de alguma forma. Aí você vai ver, aí você vai explicar para a pessoa da lei do silêncio, né? Você dá uma cópia da lei para ela. Então, o vereador, ele acaba sendo um pedagogo. Ele deve ser um pedagogo. Né? O que tem de casos que eu atendo na Câmara, que a pessoa sai com encaminhamento para a Defensoria Pública, porque ali você tem que ensinar. Que ótimo. Olha, esse caminho aqui é judicial.
Que ótimo. Eu estou esperando uma cirurgia já faz 2 anos. Ela vai lá, eu faço um requerimento, cobro, indico, quero saber por que não atendeu, quanto que está gastando, quanto que foi o dinheiro, que é o que eu posso fazer. Eu não posso chegar e falar, atende agora. Isso eu não tem esse poder. Aí a gente cobra, a resposta é uma resposta que não resolve o problema da pessoa. Aí ela continua com o direito dela violado. Direito violado, justiça, você tem direito. Exato. Eu gosto de contar um exemplo. Acho que foi no primeiro ano de mandato, 2021. Uma menina estava trabalhando na banha de café aqui em Botelhos e ela foi acender uma espiriteira para esquentar comida e explodiu e queimou 70% do corpo dela. Nossa. E aí a família desesperada, ela quer ajuda. Ela vai no vereador. Aí eu lembro, eu, o Lucas e o Thiago agarramos o negócio ali, arrumamos um advogado e fomos despachar direto com o juiz. Direto com o juiz. Foi a coisa mais emocionante. Eu falo para meus alunos, vocês têm que virar juiz, que vocês vão conseguir fazer coisa diferente no mundo. O juiz, porque que era a história? A menina estava na Santa Casa e precisava ser atendida num hospital de queimados, especializado. Sim. Que a gente não tinha até então, e uma luta muito grande Santa Casa hoje tem, uma ala. Aí ela não conseguia vaga. Não interessa, artigo 6º da Constituição é direito, não quer saber se o prefeito tem dinheiro, não tem, é direito, acabou. Porque se eu não pago luz, ninguém pergunta se eu tenho dinheiro ou não, eles vão lá e cortam. Aí nós fomos atrás do juiz, o juiz pegou, leu o relato que a gente escreveu, ele virou a folha e escreveu assim, mais ou menos, não sei se é exatamente isso, mas escreveu assim, determino que essa menina seja atendida num hospital público ou particular em 24 horas, sob multa de R$10 mil. Não é o número exato, mas era uma multa pesada. Aí a gente falou, a hora que o prefeito receber esse papel, ele tem 24 horas para arrumar um hospital para essa menina. Nós catamos o irmão da menina e corremos na prefeitura, já era de noite. Aí chegamos lá, até a guardinha falou, o prefeito está em reunião. Eu falei, não, ele vai parar essa reunião agora, ele vai atender a gente. Aí lógico, a gente chegou, sentou lá, soube esperar a reunião. Claro. Aí foi saindo 1, 2, 3, quando ele saiu todo mundo da sala dele, falou, agora ele vai atender a gente. Aí ele mandou o Paulo Ney, que era o secretário na época. Aí o Paulo Ney pegou o documento, eu vou levar para ele. O que eu achei uma falta de educação, ele tinha que sair lá para atender a gente. Mas a história, o que interessa é o seguinte, a hora que o prefeito foi obrigado a receber aquele documento assinado pelo juiz, começou a contar 24 horas. No dia seguinte, um avião do Corpo de Bombeiros aqui para levar a menina para o hospital. Resolveu. Então, o que é esse caso? É justiça. Porque o executivo não cumpre o seu papel. O legislativo já criou a lei que fala que é direito. Sim. Então, se a lei não é cumprida, não é executada pelo executivo, nós vamos no judiciário. É importante a gente aprender, inclusive, a respeitar as instituições. Porque sem elas não tem democracia. Não pode ser igual aquele povo louco que foi lá em Brasília quebrar tudo. Não. Eu estou revoltado com o sistema, eu estou revoltado com o salário mínimo, eu estou revoltado com esse povo que não tem onde morar. Lógico que eu estou. Mas vamos ver aonde a gente pode trabalhar isso. Mas sem democracia não tem como. Né? Então, e respeitar as instituições, né? Sim, eu acho. Eu acho muito importante. Todo mundo que fala, nossa, eu preciso do remédio, eu falo, vai na defensoria, aciona o judiciário. Se a Secretaria de Saúde não quer te fornecer o remédio, justiça. Sim. Chega de 3 a 4 pedidos na prefeitura por dia, de pedido de remédio, de alto custo, ou de um suplemento, porque o município é obrigado a fornecer. Tem dinheiro para isso, tem dinheiro federal, dinheiro do SUS, dinheiro dos nossos impostos. Então, eu acho assim, que nós devemos cobrar assim. Eu vejo qualquer prefeito, esquerda, direita, qualquer um que sentar ali, ele não está fazendo gracinha para mim ou gracinha para a população. Ele está fazendo a obrigação dele. Exatamente. Entendeu? Eu vou fazer um posto de saúde aqui para a Zona Sul, que eu sou bonzinho. Ele não é bonzinho. Porque ele tem obrigação de fazer o bem para a população. Então, eu vejo o vereador, o prefeito, como os meus funcionários. Sim. Você entendeu? Eu sou funcionária pública, eu respeito muito hierarquia, respeito, né, quem está no cargo. Isso aí não tiro o mérito de quem está ali. Mas ele também é meu funcionário. Indiretamente, sim. Sim.
Porque ele foi eleito para fazer o bem para a população, inclusive para mim, que sou população, sou uma cidadã. Posso caldense você logo. Com muita honra. Com muita honra. O prefeito é um servidor, né? Exatamente. Ele é um servidor. Então, Literalmente, um servidor. Ele tá para servir. De olhar ele, nossa, que bonzinho que ele é, gente, olha, ele tá trocando a calçada da rua Cis, olha que bonzinho. Não, ele não é bonzinho. Ele trocou para ter voto, ou ele está trocando porque ele tem que trocar, porque ou está com infiltração, ou sei lá o quê. Ah, caiu um buraco lá no Country Club. Nossa, olha, o prefeito está arrumando, outro dia ele foi arrumar, ele é tão bonzinho. Não, ele não é bonzinho. Mas se você me permite, eu queria falar um negócio da calçada. Eu acho muito importante você criar no centro calçadas acessíveis, né, para pessoas cadeirantes, pessoas cegas, que tem sinalização. Eu acho isso bacana demais. Eu acho sacanagem o morador do bairro, se ele não arruma a calçada dele, ele leva multa. Exato. Aí a prefeitura vai lá e vai arrumar a calçada do Itaú de graça. É o serviço público, passa a fiscalização. Ah, eu acho demais da conta, sabe? Essas eu coisas tinham que achava ser mais linda aquela populares. calçada de Ipanema, né? Que imitava. Eu achava tão lindo aquilo. Vamos falar a verdade. Eu achei, opinião, tá? Ninguém precisa concordar, não. Eu acho que ficou feio. Já que fez um negócio, fez um anúncio, gastou dinheiro, que ficasse bonito, pelo menos. Né? Mas, enfim, aí é questão de gosto. Agora, questão de prioridade, me incomoda. Eu passo na porta do Itaú, Bradesco, você já percebeu que eu não sou muito chegado em banco, né? Não. Mas eles têm condições de fazer a sua calçada, faça um projeto de parceria, sabe? A associação comercial pode fazer. Eu poderia ter ido, eu não sei, aquele centro oncológico que vai ser. Aquilo lá é dinheiro, é convênio, né? É convênio, tem verba federal e o município. Ah, tá. Esses 6 milhões não poderia ser investido lá, então? Mas se o prefeito pensasse diferente, sim, mas eu chamo o Sérgio de Sérgio Pracinha, porque ele gosta de fazer pracinha. Mas ganhou, a população aprovou, tudo. Não estou questionando o trabalho dele, não. Quem sou eu? Não, nem é bom questionar, porque ele é rancoroso. Não. Mas eu acho assim, prioridade, eu sempre falo isso, a gente tem que comparar com uma casa. Então eu tenho filho, eu pago aluguel. Eu recebi meu salário, prioridade é pagar aluguel, senão eu não tenho onde dormir. A prioridade é fazer compra, que eu preciso comer, pagar luz, pagar água, né? Às vezes um remédio, um sapato, isso é prioridade. Eu cumpri minhas prioridades, beleza, então agora eu vou comprar um relógio novo, entendeu? Mas enquanto eu não atendo o que é básico, eu não vou para outras coisas. Eu acho que essa administração ela pecou em questões de prioridade, mas se o Sérgio tivesse do meu lado aqui, talvez ele fosse falar diferente. Claro. Né? Eu falo isso, Dinei, sabe por quê? Você falou aí lá do Cacom. Eu já fui no Cacom. Não por mim, né, por outra pessoa, acompanhar. Ali as pessoas ficam na calçada, tomando um café, que é servido por voluntários, por uma entidade. Elas ficam na calçada, no tempo, porque lá dentro o espaço está pequeno e está cheio de gente, lotado, quando tem consulta de manhã, que as pessoas vêm da região também. Sim. Aí muitos ficam ali na calçada, se estiver chovendo no tempo, ou o sol muito quente. Na chuva. Você entendeu? Então, essas pessoas já estão fragilizadas emocionalmente, o corpo fragilizado. Precisa de um centro mais bonito, uma pracinha dentro ali uma coisa bonita, com uma aguinha caindo, uma coisa gostosa, um refeitório enorme para quem estiver tomando seu lanche. Gente, isso é qualidade, dá um pouquinho de qualidade naquele momento. Para a pessoa e para as famílias que estão acompanhando. Olha, você sabe. Pneumatologista. Um ano de espera. Pneumatologista. Vai lá na câmara que nós vamos. Mas já atendeu, já me atendeu. Já atendeu. Mas foi um ano esperando. O prefeito chama isso de fila zero.
Você falou do CACOM, logo que eu ganhei a eleição, eu fiquei sabendo disso. Eu fui lá no CACOM 5 horas da manhã, até um pouquinho antes. E eu via essa cena. Tava chovendo, as pessoas com sombrinha na calçada para fazer tratamento de câncer. Então. Eu preciso ressaltar uma coisa. As pessoas elogiam muito a qualidade do atendimento do CACOM. Não estou falando do a humanização. atendimento. A gente está falando da estrutura. Da estrutura. E aí, saí de lá, ouvi as pessoas, tudo que é o meu papel. E aí fui falar com a direção da Santa Casa. A direção da Santa Casa colocou algumas dificuldades, que na minha opinião não são dificuldades muito grandes, tanto que eles conseguiram fazer uma melhoria. Eles diziam o seguinte: a gente não consegue abrir muito cedo, porque se eu abrir muito cedo eu tenho que colocar um profissional aqui dentro. Eu falei, então coloca. Não, mas aí vai gerar um custo, tal. Depois que a gente foi lá, a gente conversou e correu atrás e tal, hoje o CACOM ele abre um pouquinho antes. E as pessoas podem esperar lá dentro. Que eu acho que é o mínimo, do mínimo. Você falou da dignidade no atendimento. Aquilo me incomodava de uma maneira, ver as pessoas esperando abrir na chuva. Porque as pessoas chegam antes, não precisa chegar. Precisa chegar sim. Eles falam que não, mas quem chega mais cedo sai embora mais cedo. Isso mais cedo é das 5 da manhã a 1 da tarde. Exatamente. Esse é o mais cedo, porque às vezes sai até às 4 da tarde. Exatamente. Então, você entendeu? Eu sei porque eu acompanhei uma pessoa. Então, eu sei disso. Você tinha que chegar às 4 horas da manhã para sair 1 hora. Se você chegasse no horário que eles pediam, você chegar às 8h30, 9 horas, você saía... às 4. E aí junta van que vem de fora e agenda. Não estou falando atendimento das pessoas lá, não. Atendimento, servidores são excelentes, dão toda atenção, nada disso. É o serviço mais elogiado que eu vi. É a estrutura. Sim. Eu acho que até para os funcionários seria bom uma melhor estrutura. Sim. Entendeu? Porque quem trabalha ali deve trabalhar. É estressante você ver pessoas doentes, pessoas que chegam ali debilitadas. Eu preciso voltar lá, até você me deu essa ideia agora, para ver como que tá, porque a gente teve essa notícia, olha, não, a gente vai abrir um horário antes, vamos abrir a porta e colocar um profissional lá para uma emergência, alguma coisa. Claro. E vou lá ver como é que tá. Então, Dinei, nós até passamos, extrapolamos nosso horário. Tá vendo? A conversa é tão boa. Tava muito instrutiva a conversa, né? Então, gostou. Se tivesse uma viola, ia estender mais, né? Só ia fartar o violeiro. Cadê o Thiago? Vamos chamar ele. Mandar um abraço para ele. Ele mandou um abraço para você também. Ele tem um compromisso de pai hoje na diária. Aí ele não pôde vir. Não pôde vir. Não, claro, a gente entende. E eu quero mandar hoje um beijo especial para minha mãe, que está fazendo aniversário. Ela faz aniversário junto com a proclamação da República. Olha, é uma republicana nada. Um beijo, mãe. Daqui a pouco a gente está junto, almoçando. E, Dinei, foi um prazer falar com você. E eu vou te falar uma coisa. De radical você não tem nada. As pessoas falam, nossa, Dinei é inflamado. Não, você é inflamado lá não tem que ser. Você quer me ver brabo? Me colocar de frente de uma injustiça. Aí eu fico bravo mesmo. Então. Só que eu não fico agressivo, não vou... Não vai bater em ninguém. Não. Já senti vontade. Uma vez quase que eu joguei no rio. Eu dei até uma advertência para disso. Mas eu não sou radical não, estou aberto para conversar. Agora, não espere que eu vá mudar de lado. Entendeu? É isso, eu não vou, eu estou do lado do trabalhador. Mas às vezes eu posso acreditar que determinada coisa é boa para o trabalhador. Quando que eu mudo de opinião? Quando eu descubro que uma outra coisa é melhor para o trabalhador. Aí eu mudo de opinião, eu não mudo de lado. Eu acho que isso é importante. Eu não sou radical, não. Meus alunos falam isso para mim, eles falam, Dinei, o povo fala que você é isso, aquilo, mas... filhotada, vocês são diferentes, né? Mas o radical, Dinei, eu acho que é porque você luta pelas causas sociais, pelo trabalhador. Então, isso para a elite é ser radical. Mas eu não estou preocupado com a elite, não. Entendeu? Então, continue seu trabalho na Câmara, que os 4 anos foram muito bem feitos. E eu tenho certeza que você está muito mais maduro agora. Mais velho, menos cabelo. Mais velho, está perdendo os cabelinhos, os que tem tá branco. Tá vendo? É a vida. Mas antes estava
velho do que tá morto, não é verdade? Então, vamos ficar velhinho também. Então, ó, um prazer. Obrigado, Renata. Eu? Um abraço para você, para todo mundo da rádio que está ouvindo. E posso deixar o telefone do nosso trabalho? Claro. Eu não sou aquele político que divulga telefone só na época de eleição, não. Eu divulgo o tempo todo. Eu tenho um WhatsApp, tem 2 meninos que trabalham comigo, a gente procura atender todo mundo, a gente não consegue resolver o problema de todo mundo, mas a gente dá atenção para todo mundo e tenta, e muitas vezes consegue. E esse WhatsApp, eu estou demorando, se alguém quiser anotar para dar tempo. Esse WhatsApp ele está ali para a gente receber denúncias, solicitações, dúvidas, ideias. Ó, eu preciso de um vereador, pode procurar o Dinei. Meu número é 999-55-7301. Então, estou disponível. Ou então, pode ligar na Câmara, direto, e consegue falar com a gente. E eu fui eleito para trabalhar. Eu acho que essa é a minha meta, eu tenho muito orgulho do que eu faço e fico feliz de ser chamado de radical pela elite. Que bom, a elite tem que ter um pouquinho de receio da gente mesmo, porque senão eles fazem o que quer da gente. Isso aí. Gente, obrigada, bom feriado. Vamos curtir a família, não é verdade? Descansar, vamos cuidar da saúde mental. Até sexta-feira que vem. Um beijo a todos. Obrigada a você que acompanhou a gente aí no Instagram. Pode, um xizinho lá, fazendo um favor. Aí, encerrando agora.